Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá a todos os amigos, telespectadores, internautas que frequentam o Filosofando. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso programa enfocará um assunto de grande relevância para todos nós que temos em Jesus de Nazaré o nosso modelo e guia. A professora Sônia nos brindará com suas considerações sobre o tema Jesus na leitura espírita. Mas antes de iniciarmos esse estudo tão importante, queremos passar uma informação. Encontram-se abertas as inscrições para quem deseja participar dos grupos de estudos avançados dirigidos pela professora Sônia no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que fica na Rua Duarte de Azevedo, 691, próximo à estação Metrô de Santana. Trata-se de grupo de estudos avançados VER, que é o Visão Espírita da Religiosidade, e do grupo de estudos avançados de Filosofia Espírita. O único requisito é haver concluído o curso de Doutrina Espírita. Anote, o e-mail para inscrições é o cefeorg@gmail.com. Não perca essa oportunidade de aprofundar seus conhecimentos espíritas. Professora Sônia, hoje o tema é fascinante, né? Ah, demais. Jesus na ótica espírita. É verdade, Jesus, uma leitura espírita, Isso. Na verdade, né? Então, Márcia, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar aos nossos amigos que todos esses textos que estão sendo reflexionados aqui com todos, eles vão estar disponíveis depois no portal filosofiaespírita.org, que são frutos de pesquisas elaboradas com base na codificação e nas obras que trazem um traço de convergência com o pensamento espírita, né? Muito bem, Jesus, uma leitura espírita. Nós temos essa figura maravilhosa diante de nós, que foi nos colocada como modelo e guia pelos próprios espíritos superiores, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, sem dúvida nenhuma que nós espíritas e os simpatizantes do espiritismo precisam aprofundar os conhecimentos acerca dele, mas sem misticismo, sem tirá-lo dos altares do mito e de tudo aquilo que foi imposto, colocado no entorno de Jesus, que nos impede de conhecê-lo aprofundadamente. Então, vamos lá para as nossas reflexões do programa de hoje. Emmanuel diz que Jesus teve uma evolução linear. O que quer dizer isso? Numa reta de realizações e conquistas. Jesus é um espírito que até o momento não foi plenamente compreendido. Visto que a nossa mentalidade e evolução de provas e expiações não abarca a total compreensão de Jesus e da sua verdadeira natureza. Allan Kardec, no seu magnífico trabalho de pesquisa sobre a presença de Jesus de Nazaré entre nós, e que consta do livro A Gênese, teve a preocupação inicial de desvincular Jesus da tríade religiosa Deus, Cristo e Espírito Santo. Criado pela Igreja Formal num período em que José Herculano Pires classifica como pós-profético, mas ainda sentindo seus reflexos. Período este místico e ainda repleto de interpretações míticas que ainda hoje jazem em nosso inconsciente coletivo. Esses mitos até hoje são trabalhados pelo cinema, por exemplo. Certo. Né? Hoje, as universidades norte-americanas laicas, bem como as de orientação religiosa protestante, buscam o Jesus histórico, ou seja, a presença histórica do Mestre entre nós. Registros documentais, pesquisas históricas do período em que ele viveu, os personagens relevantes da sua época e suas ações, escavações arqueológicas de locais onde Jesus esteve e conviveu com seus apóstolos. Naturalmente, os 4 evangelhos canônicos também são fonte de pesquisa,
bem como os evangelhos apócrifos e historiadores da época, como o judeu Flávio Joséfo, que nós temos estudado em nosso grupo de estudos, o VER, né? São fontes ricas de conhecimento sobre um período mais conflitante e, ao mesmo tempo, mais importante e fascinante para a história dos cristãos. Porém, a fonte mais rica de conhecimentos acerca deste que foi e é o espírito de maior envergadura intelecto-moral que já esteve sobre a Terra está no Espiritismo. Na resposta à questão 628 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, referente à verdade, O Livro dos Espíritos para Allan Kardec, né, referente ao conceito de verdade, porque ela não esteve sempre ao alcance de todos, os espíritos superiores acrescentam: jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao ser humano receber comunicações tão completas quanto as que hoje lhe são dadas. Esse hoje, Márcia, é atemporal, é no tempo da duração bergsoniana. Então, esse hoje é para todos os tempos, né? Portanto, o Espiritismo, em seu conjunto de conhecimentos eternos e imutáveis, porque balizados por princípios igualmente eternos e imutáveis, imutáveis porque não sujeitos às frágeis opiniões humanas, imutáveis porque eternos, tem em si mesmo os elementos que norteiam a nossa evolução sobre a Terra e nas dimensões espirituais. Então, Márcia, já citamos a Gênese, mas também obras póstumas, a Revista Espírita e, posteriormente, toda a bibliografia espírita pesquisada por autores sérios e interessados em desenvolver o Espiritismo de forma salutar e desmitificada, como José Herculano Pires, Hermínio Miranda, acrescidos dos livros dos Espíritos Emmanuel, Humberto de Campos e Amélia Rodrigues. Eu lembro a você, Márcia, e a todos os que estão nos assistindo, que o VER também aborda essas obras em sala de aula, né? Nós discutimos as ponderações que os Espíritos nos trazem acerca de Jesus e da sua vida, e do seu tempo também, né? O Espiritismo é uma doutrina séria e baliza os ensinamentos dos Espíritos de forma que nós, encarnados, não nos percamos no milhar de opiniões as mais diversas sobre esse Espírito Jesus, que foi trazido à nossa reflexão para que pudéssemos minimizar os sofrimentos neste planeta e evoluirmos em linha reta, sem os atalhos prejudiciais ao nosso crescimento. O Espiritismo não é mais uma leitura do mundo, isso é importante que se diga. É o maior movimento de libertação da humanidade que já surgiu. O Espiritismo não é simples religião como as demais, é ainda um método de viver, consoante o conhecimento que estava esparso pelo mundo e que recolheu, sob a orientação de Jesus de Nazaré e do trabalho de Allan Kardec, que desbastaram, tiraram as opiniões humanas e revelaram o conhecimento com as luzes da razão, sem jamais desprezar o amor, pois ele faz parte das leis divinas, não é mesmo? Sim. Portanto, Jesus, na leitura espírita, é a mais coerente e conducente à verdade. Verdade sobre ele, verdade sobre a nossa natureza de espíritos imortais, verdade sobre as leis divinas que norteiam a nossa existência neste planeta, que é o que nos interessa neste momento da nossa evolução, mas também acerca de outros orbes, de outros planetas no universo, né? Acerca do Espiritismo, diz o Espírito André Luiz no livro Sol nas Almas, que eu vou ler agora nesse instante, um pequeno trecho, em que ele diz, Márcia e queridos internautas e telespectadores: sem Allan Kardec, não teríamos autoridade terrestre reunindo fatos e deduções na formação da doutrina, e depois do codificador, tivemos no mundo toda uma pleiade de missionários corporificados na forma física, organizando empreendimentos e realizações que honram todos os setores do espiritismo, erguidos sob a condição de cristianismo redivivo, sem dúvida nenhuma,
que são ponderações as mais sábias que André Luiz poderia fazer acerca da doutrina espírita. Esse pequeno trecho que eu li está contido no item 57, chamado Leitura Espírita. Professora Sônia, nós vamos para o nosso intervalo e continuaremos no segundo bloco falando sobre Jesus. Até lá. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.